Olá galera, para mais um vídeo aqui com o professor Dário. Hoje nós vamos falar sobre os complexos geoeconômicos do Brasil, tá? Mas eu vou dar uma ênfase no complexo regional do Nordeste, tá? Só lembrando que no finalzinho do vídeo deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha com seus colegas aí, que a gente tá agradecendo, ok? Um abraço a todos aqueles que têm feito uns comentários aí nos nossos vídeos, muito obrigado por tudo. Mas não deixa de compartilhar, né? Dá um toquezinho lá no sininho que você vai estar recebendo as notificações dos vídeos que eu tenho postado toda semana, ok? Sobre os complexos geoeconômicos do Brasil, são três, tá? Complexo amazônico, complexo centro-sul e complexo do nordeste, tá? Em um outro vídeo vou falar um pouco mais sobre o centro-sul e sobre o Amazonas. Hoje nós vamos falar sobre o complexo regional econômico do nordeste. Por que eu começar com ele? Porque é uma região que tem se desenvolvido economicamente dos anos, final do século XX, né? Vamos dizer aí, a partir de 1990 até o 2000, a economia do Nordeste tem se expandido cada vez mais. Tanto que o fluxo migratório da região, da população da região do Nordeste diminuiu, né? Hoje a gente chama que há um fluxo de retorno, porque a população que saía do Nordeste em direção a outras regiões do Brasil tem voltado. Inclusive a região do Nordeste foi uma das regiões que mais produziu mão de obra para o desenvolvimento das demais regiões do Brasil, tá? Coisa que não acontece nos dias atuais, porque a maioria da população que está em outros estados do Brasil, fora o Nordeste, tende a voltar, né? Porque lá melhorou economicamente, então a população que busca melhor condição de vida tende a voltar porque lá está oferecendo melhores condições de vida, ok? Falar do complexo regional do Nordeste, é preciso a gente falar das sub-regiões do Nordeste, que são especificamente 4, tá? Algumas pessoas falam do Nordeste, só lembra o sertão, a Caatinga, e na verdade não existe só o sertão e a Caatinga. Existem 4 zonas, 4 sub-regiões do Nordeste que são bem conhecidas, né? Esse material é bem voltado à garotada do 7º ano e pode ser, né, que dê um apoio legal, ok? Então, as sub-regiões do Nordeste são caracterizadas como Zona da Mata, que é a região litorânea, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte, tá? Então, essas são as 4 subdivisões do Nordeste, ok? Não esquecendo, Zona da Mata ou região litorânea, o Agreste, Sertão e Meio Norte. Então, vamos parar com essa ideia de falar do Nordeste apenas como o sertão. E, na verdade, o Nordeste ele é rico em grande quantidade de coisa, inclusive eu posso abrir uma aspas em relação à questão do turismo, né? Que é um dos elementos de maior economia do Nordeste. Comparando com a situação de outras regiões do Brasil, o turismo do Nordeste é considerado um dos mais caros do mundo, né? Vou dizer do mundo porque muita gente vem de outros países do mundo para conhecer as praias paradisíacas que existem no Nordeste, tá? Desde a Bahia até o Maranhão, ok? Então, tá aí as 4 subdivisões do Nordeste. Até posso mostrar um mapinha aqui, esse material, ó. Esse mapa aqui, ó, que mostra as 4 subdivisões, tá? Esse material aqui representa o litoral, que é a zona da mata, a faixinha laranja, o agreste e a um pouco amarela, o sertão, e a verde é o meio norte. E cada uma dessas regiões apresenta uma condição econômica diferente, ok? Existe algumas pessoas que têm um preconceito muito grande em relação ao Nordeste, né? Porém, é uma das regiões que apresentam o maior número de pessoas com formação acadêmica a nível federal. A nível federal que eu digo é assim, fazer uma faculdade federal, é no Nordeste. Não é porque eu sou do Nordeste que eu tô falando isso, não. Estou falando porque é fato, né? São as pesquisas segundo o IBGE, ok? Eu vou enfatizar algumas características de cada uma dessas regiões, tá? Por exemplo, as regiões, o meio norte. O meio norte abrange parte do estado do Piauí e do Maranhão, tá? Que infelizmente são os 2 estados do Brasil que apresentam as piores condições econômicas, né? O estado do Piauí e Maranhão, em que muita gente vive lá nessa região na produção de subsistência, né? O artesanato, a agricultura de subsistência, a pecuária de subsistência. Enfim, vive numa condição em que se caracteriza pelo IBGE como uma população que tende a buscar melhoria,
ok? Em vídeos anteriores eu já falei da divisão do Brasil, né, e enfatizei os estados e as capitais de cada uma das regiões. Nesse eu não vou ficar enfatizando não, né, mas eu posso só lembrar rapidinho aí, tá? Bahia, Salvador, Sergipe, Aracaju, Alagoas, Maceió, Pernambuco, Recife, Paraíba, João Pessoa, Rio Grande do Norte, Natal, Ceará, Fortaleza, Maranhão, São Luís e Piauí e Teresina, né? A região Nordeste, que apresenta 9 estados do Brasil, sendo o estado de Sergipe o menor deles, tá? E que se caracteriza como a segunda maior região em população, com quase 56 milhões de habitantes, né? Isso recentemente, tá? O censo brasileiro, que acontece a cada 10 anos, vai acontecer agora o ano que vem, em 2020, e terá um novo dado, né? Essa população, sempre que eu falo nos vídeos, é aproximado, nunca é para mais ou para menos. Por quê? Porque nasce criança, morre pessoas e etc. Tá? Então é a segunda região mais populosa do Brasil, apresenta os menores estados, como é o caso de Sergipe, né, comparado ao Amazonas. Para vocês terem ideia, o estado do Amazonas é quase do tamanho de todos os estados do Nordeste juntos. Nossa, enorme, né? Então tem uma característica enorme, né? No Nordeste a gente tem suas características que vem desde o processo de colonização. Não posso deixar de enfatizar a ideologia dos holandeses que começaram a produzir a cana-de-açúcar no Nordeste, tá? E no vídeo anterior eu falo sobre os índios, falo sobre os negros, e a região do Nordeste se desenvolveu economicamente lá durante o início do processo de colonização. Porém, os holandeses foram expulsos e acabaram vindo quem para cá? Os açorianos, ou seja, os portugueses, né, que eram aquelas pessoas que não tinham qualidade para Portugal, viviam nas ilhas dos Açores, né, que eram chamados degredados. Então expulsaram os holandeses lá do Nordeste, que já produziam cana-de-açúcar, e começaram a produzir a economia também com cana-de-açúcar, e depois se diversificando, tá? Tanto que a primeira capital do nosso país foi Salvador. Por quê? Porque foi lá no Nordeste que começou a economia, tá? E algumas pessoas até hoje vivem com preconceito muito grande em relação ao Nordeste, mas é o nordestino, né, que nas demais regiões do Brasil, principalmente no Sul e Sudeste, é quem carrega o concreto, é quem arma o ferro, é quem trabalha no pesado, né? Gente que conhece algumas praias do Sudeste, a gente vê que muitos nordestinos estão aí trabalhando nas praias, vendendo queijo, vendendo roupa, vendendo milho, vendendo coco, ou seja, é pessoa que gosta de trabalhar. Raramente você vê um paulista, né, ou alguém do Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais, fazendo esse trabalho, né? Porque fala, é o trabalho mais difícil. Trabalho é trabalho, todo trabalho é digno, o homem é digno do trabalho, e o nordestino ele tem disso, né, apresentar uma condição de trabalho melhor, ok? Algumas características do meio norte, eu posso apresentar aqui, ó, por exemplo, as matas dos cocais, né, que apresentam uma economia voltada à produção de cera. Voltada à produção de cera, tá? Então, aí tem o babaçu, a carnaúba, né, plantação de arroz, olha aqui, ó, tá? Isso aqui são chamados mata dos cocais, né, que produz cera, né, para algumas atividades, produção de arroz. Aqui eu tenho a representação do porto de Itaqui, no Maranhão, considerado um dos maiores portos, né, de transporte de produtos da região Nordeste. Recebe parte da economia do Centro-Oeste, né, do Norte, e transporta por meio do porto de Itaqui, na região Nordeste, ok? Sobre o sertão, olha que bacana, olha essa imagem aqui, ó. Isso aqui é o sertão, viu, galera? Ó, isso aqui é o sertão na época da seca e o sertão na época da chuva, né? É uma paisagem que se caracteriza e que muda constantemente de acordo com a chuva, né? Inclusive tem algumas regiões chamadas área de core, né? Área de core quer dizer área de brejo, né? Na faculdade nós tínhamos um professor que fazia alguns trabalhos lá no Nordeste para pesquisar por que existia essas áreas de brejo no meio do sertão. Então, essas regiões do Brasil, né, do Nordeste do Brasil, né, a Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, se caracteriza pela condição de desenvolvimento da sociedade, né, a economia. Inclusive, eu não posso deixar de falar sobre a região do Vale do São Francisco, né, um projeto que tem mais de 100 anos, que foi a transposição do Rio São Francisco, e que no governo do ex-presidente Lula, ele concretizou a transposição do Rio São Francisco. E muita gente vive da economia dessa região, fazendo uso da água do Rio São Francisco para a irrigação, né? Então a transposição veio para
veio justamente para dar um ênfase, né, alavancar a economia da nossa região, que é o Nordeste, tá? Por meio da irrigação. Então, posso até apresentar aqui uma imagem, ó, plantação de uva, né? Então, lá no Nordeste, principalmente na região do Vale do São Francisco, né, Petrolina, né, Juazeiro da Bahia, tudo próximo ao Rio São Francisco. Lá se produz em grande quantidade, né? Uma das melhores frutas do Brasil, porque a região é seca e a fruta precisa da água na raiz, né? Laranja, manga, melancia, uva, já está se produzindo até pera, que eu vi uma reportagem outro dia no Globo Rural. Pera, está produzindo também maçã, né? Um experimento da Embrapa, cana de açúcar, enfim, a economia tem se diversificado, tá? E além dos trabalhos do artesanato, né, que a população do Nordeste apresenta, né, por região, tá? Tem também algumas características de algumas cidades, como Caruaru, né, que apresenta a Feira de Caruaru como uma das mais diversificadas do nosso país. As festas juninas, né, que apresentam uma boa economia também para a região. Durante o mês de junho, né, o mês de julho, tem a cidade de Garanhuns, no Pernambuco, Caruaru, no Pernambuco, Campina Grande, na Paraíba, e outras, né, que tem se desenvolvido economicamente, a população procura viver, e olha que muita gente vive melhor do que muitos que estão aqui na região sul e sudeste, ok? Uma das coisas que eu não posso deixar de falar, isso aqui é um ícone, né, da sociedade do nosso Brasil, do nosso país. Ó. E o que é isso aqui? Leitura de cordel. Eu tenho feito alguns trabalhos com algumas crianças do 7º ano sobre leitura de cordel. É uma coisa espetacular. Como eu já falei antes, não é porque eu sou do Nordeste não, mas a leitura do cordel é uma das que apresentam a cultura do Nordeste maravilhosa, né? Falar em rima, isso é bacana, só o Nordeste que tem. As demais regiões não apresentam com tanta qualidade esse processo de leitura de cordel. Inclusive, não posso deixar de falar do Patativa do Assaré, que foi um dos melhores cordelistas do nosso país, ok? Sobre a economia, né? Falando sobre a economia, eu posso falar como uma delas. Olha isso aqui, galera. Tá? Quem não gosta do Nordeste, mas quando fala praia, é Nordeste. Então, a economia do Nordeste se baseia em vários fatores. Agricultura de subsistência, pecuária de subsistência, o turismo, a indústria tem se desenvolvido bastante nessa região, né, nesses últimos tempos. Enfim, o nordestino ele tem diversificado a economia, essa forma de sobrevivência, ok? Deixa eu ver mais aqui o que é que nós temos. Enfim, sobre o Nordeste é praticamente isso aí, tá? Eu quero só fazer uma ênfase sobre o complexo do Amazonas, né? Rapidinho aqui, só pra gente não esquecer. Lembrando que uma das maiores bacias hidrográficas que banha o Nordeste é a bacia do São Francisco, também tem a bacia do Parnaíba, né? Que drena água em direção ao Oceano Atlântico, tá? E a população faz uso dessa água. Vamos falar um pouquinho sobre a região econômica do Amazonas, né? Região do Amazonas, que abrange os estados do norte e parte do Mato Grosso, que tem se desenvolvido economicamente, né? Uma das regiões que apresenta uma boa economia. No começo do século XX, o governo brasileiro ele criou alguns projetos, como a Sudene, a Sudan, com o objetivo de interligar as regiões, né? No caso do Amazonas, a maioria dos aparelhos eletrônicos que nós usamos vem da Zona Franca de Manaus. Vocês podem olhar aí na televisão, no celular, no rádio de vocês, está escrito Made na Zona Franca de Manaus, ou seja, é uma região que apresenta uma pequena quantidade de população, né, devido à floresta amazônica, devido à menor quantidade de pessoas nessa região, porém a Zona Franca de Manaus se caracteriza como uma das regiões que mais produz eletroeletrônico no nosso país. Tá? Com clima, né, totalmente oposto do Nordeste. O clima do Nordeste predominante é o clima seco semiárido, né, da região da Caatinga, mas tem o clima litorâneo, né, que é tropical, e a região Amazonas é o clima equatorial, com uma presença muito grande da biodiversidade, que é a floresta amazônica. Tá? Também tem a bacia amazônica, considerada uma das maiores bacias hidrográficas do planeta, tá? Uma população com grande, né, miscigenação. Eu estava esquecendo de um detalhe, a questão da economia, né? A economia do Amazonas se destaca, por exemplo, a indústria da Zona Franca de Manaus, a mineração, a agricultura, a pecuária, o extrativismo, tá? Que vem desde a época do processo de colonização, né? Com as drogas do sertão, né? Que não é droga, viu, galera? Acho que eu devo ter falado em vídeo anterior. Os elementos extraídos da floresta, né? Cravo, canela, pimenta do reino, ervas medicinais, folhas e etc, tá?
Em relação à cultura, né, alimentação, eu esqueci de falar do Nordeste, mas eu posso fazer um paralelo em relação ao Norte. Tá? O Nordeste nós temos algumas comidas típicas, né, que as pessoas não conhecem muito, mas quem vai lá quer provar. Aqui em São Paulo, no Sul, Sudeste, a gente chama com mandioca, lá é macaxeira. Né? Tem a carne de sol, tem a carne de bode, tem a buchada, tem a tapioca e outros, né? Umas comidas típicas do Nordeste. Lá no Amazonas tem o patatucupi, tem o peixe na telha, tem vários fatores que agregam a situação da economia, tá? E a ideologia do governo brasileiro integrar as regiões foi justamente essa, fazer com que a economia estivesse ligada. Tá? Ligada no sentido de que algumas regiões pudessem produzir, outras pudessem consumir e vice-versa, que acontece com as empresas eletroeletrônicas lá da Zona Franca de Manaus. Lá a produção é gigantesca, mas o mercado consumidor é o sul e o sudeste, ou seja, é a região centro-sul. Tá? A floresta amazônica também tem apresentado um problema gravíssimo, né, que é o desmatamento, a destruição do meio ambiente, a extinção de espécies. Né? Infelizmente, nosso governo não tem dado conta, por meio da fiscalização, em relação aos problemas ambientais do Amazonas. Tá? Mas a sua economia tem se diversificado, inclusive a gente pode falar um pouquinho sobre a Serra dos Carajás, na região do Amazonas, que tem se desenvolvido economicamente. Né? Infelizmente foi uma empresa vendida, né, durante a década de 90, né, com o processo de privatizações, que o governo falava que não dava lucro, mas foi vendida e os caras extraem uma grande quantidade de minérios, né, lá na Serra dos Carajás, principalmente o minério de ferro, que o Brasil produz em grande quantidade, como um dos maiores produtores, e exporta. Tá? Além da pesca, né, da pecuária, existe uma grande quantidade de pessoas que vivem, né, na região, são os ribeirinhos, né, são os descendentes de nativos e etc. Tá? Infelizmente, as pessoas que vivem no Amazonas, elas não podem muito falar de proteção. A gente pode falar até um exemplo aí do Chico Mendes, né, que é um ambientalista que infelizmente foi morto por causa de quem? Da ganância, da exploração da floresta amazônica. Chico Mendes, né, a irmã Dorothy, esses dois exemplos, e outras pessoas que tendem a ser ambientalistas na região do Amazonas, infelizmente acaba tendo problema, né? É aquela situação. No nosso país, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ok? Então, galera, aí fica a ênfase desses dois, da região geoeconômica do Brasil. Em um outro vídeo eu vou falar sobre a região Centro-Sul. Por quê? Porque é uma região que abrange o estado do Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, então é bastante coisa, ok? Só lembrando, sobre a região Norte, é constituída por sete estados: Amazonas, Manaus, Pará, Belém, Acre, Rio Branco, Tocantins, Palma, Roraima, Boa Vista, Amapá, Macapá e Rondônia, Porto Velho, ok? Só para lembrar, ok? Então, galera, deixa seu joinha, deixa seu like, que a gente vai estar agradecendo aí os nossos vídeos, ok? Um abraço a todos. Semana que vem mais um vídeo aí com o professor Dário. Falou!